Em um certo dia, o mundo mudou após o abismo ser descoberto, um lugar onde monstros que existiam apenas em fantasias eram reais. Mas nesse mesmo dia, pessoas também despertaram poderes incríveis, conseguindo derrotar esses monstros. E foi daí que surgiu essa nova era chamada de Os Despertados. Entretanto, todavia, essa não é a realidade do nosso prota, pois, diferente dos outros que conseguiram despertar seus poderes e são incrivelmente fortes, ele não é ninguém, além de um carregador de recompensas que não conseguiu despertar seus poderes. E isso aos seus 35 anos. Idoso já, né? Mas não era dele ficar se remoendo, pois em vez de ele pegar as pedras mágicas, ele tá tentando enfrentar um monstro, coisa que ele não é capaz, né? E um tempo depois de ele conseguir pegar todas as pedras mágicas, ele foi avisar pro chefe, mas bem diante de seus olhos já estavam todos mortos. E claramente, ele fica meio curioso, pois o que causaria isso a eles? O seu último restante? E óbvio que depois de ele ouvir essa voz, ele ficou aterrorizado, pois o monstro que está diante dele é um monstro colossal. Esse é Asmodeus, um monstro de rank SSS, e em um momento de desespero como esse, ele tenta atacar um monstro, mas se nem os caçadores, que eram caçadores, conseguiram derrotar esse monstro, quem dirá nosso prota, né, fi? E com um poder descomunal, o monstro apenas levanta suas mãos e arranca o braço do nosso prota fora. E igualmente aos outros que estão caídos no campo de batalha, aqui também será o fim do nosso prota. Mas ele não vai desistir assim tão fácil, né? Entretanto, quando ele foi virar, o monstro já tinha perfurado sua cabeça. Será mesmo que ele vai morrer assim, dessa forma, apenas sendo um carregador de recompensa de outros caçadores? Porque logo após seus pais morrerem num acidente de carro, ele sofreu muito bullying em sua escola, apenas por ser um adormecido. E não só isso, ele foi ignorado sua vida inteira, pelo simples fato de não ter nenhum poder. E por esses tantos motivos, será que realmente aqui será o fim dele, apenas transportando carga para outros caçadores? Talvez sim ou talvez não, né? Pois enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, todas as condições do despertar foram cumpridas. E simplesmente do nada, o tempo é parado e um ser divino aparece na frente dele. E ele fica meio bugado, né? Porque como um ser como o Asmodeus ficou parado no tempo assim, velho? E não só isso, né? Quem é esse maluco na frente dele, filho? Porque pra deixar um monstro que nem o Asmodeus parado assim, esse cara tem que ser insano, né, boy? E é justamente isso que o nosso prota pergunta. Quem é você? Quem sabe, não é mesmo? Alguns me chamam de rei, mas você não precisa se preocupar com isso, pois de agora em diante eu concedo a minha autoridade a ti. E obviamente nosso prota fica meio bugado. Como assim autoridade? Relaxa, garoto. Apenas espere pacientemente pela sua hora. Um dia onde você irá entender tudo o que virá. E então nos encontraremos de novo. Você é a minha chave. Um tempo depois dessa conversa com o rei, ele acha meio estranho, né? Por que tá preto, caralho? Ele tá ouvindo uma voz chamando por ele. O que tá acontecendo, boy? Até que do nada, pá! Acorda, caralho. Esse é Bai Hunkiso, um valentão que também tava vindo do nosso prota na escola. Mas como raios o maldito que nem o Hunkiso tá fazendo ali agora? Também não sei, né, caralho? Nós vai descobrir isso agora. Porque quando nosso prota olha pro lado, ele vê uma coisa meio interessante. Como assim, idade de 19 anos, boy? Ou seja, ele voltou 16 anos no passado. E simplesmente do nada nosso prota começa a coringar ali, velho. O cabelo de fogo fica achando que ele ficou doido de vez, né? Apanhou demais, deve ter ficado maluco essa porra. Porém, do nada, bum! Nosso prota tá um socão na cara do Hunkiso, fi. Mas esse soco não foi à toa não, né? Pois se ele voltou 16 anos no passado e apareceu um sistema ali, isso quer dizer que ele também é um despertado, fi. E óbvio que depois do Hunkiso sair voando, os dois puxar saco dele vai pra cima do nosso prota com tudo, né, fi? Mas obviamente isso aí pro nosso prota não é nada. Ele desvia do primeiro e bum! Então já foi, fi. E o segundo não teve nem chance, né? Porque nosso prota tem uma voadora no maluco. E óbvio que isso aí pro nosso prota não foi nada, né, fi? Porque foram 35 anos de pura experiência. Pois através de toda a sua vida como adormecido, ele fez de tudo pra se tornar mais forte. Desde treinamentos físicos até mesmo saber todas as informações disponíveis sobre o abismo e os monstros. Tendo conhecimento de diversas habilidades, até mesmo de combate interpessoal. Ou seja, não tem como ele perder pra esses dois cabeça de pi. Mas não acabou por aí, fi. Realmente, né? Derrotar esses dois aí foi fácil. Porém, eles não chegam nem nos pés das habilidades do Hunkiso. E depois de tomar um socão na cara, ele levanta boladão com o nosso prota, fi. Ele tem a habilidade de pele de pedra, rank C. Ele consegue fortalecer seu corpo com pedras que surgem na sua pele. Bem bizarro, né? Se parar pra pensar, velho. Então ele vai pra cima do nosso prota com tudo, mas o nosso prota consegue desviar de tudo com maestria. Entretanto, ele desviou um olhar por um segundo e isso foi suficiente pro Hunkiso pular pra cima e boom. Mas se você achou que derrotou nosso prota fácil assim, achou errado, otário. Ele usou a fumaça ao favor dele e aparece atrás do Hunkiso. Entretanto, era óbvio que o Hunkiso ia perceber e tentar acertar ele com tudo. Mas, né, como se o nosso prota fosse perder
ser fácil assim também, né, fi? E ele consegue desviar e acerta um soco em cheio no Ryunkyu-So. Mas é aquilo, né, rapaziada? Como o nosso prota não usa nenhuma habilidade pra se igualar à habilidade do Ryunkyu-So, obviamente o soco dele foi inútil, só serviu pra machucar a mão dele. E sem perder muito tempo, bom, o Ryunkyu-So dá um socão no nosso prota que joga ele longe, fi. Então é isso, né, rapaziada? Se o nosso prota não usar nenhuma habilidade, ele não vai conseguir derrotar o Ryunkyu-So, pois todos aqueles que despertaram possuem uma habilidade e também um ranking. E é bem simples, pra falar a verdade. Começando do rank F, né, que é o mesmo que um humano normal. E tem aqueles que podem ser chamados de monstros, os famosos rank S. E com o tempo, as capacidades físicas e habilidades do despertado podem aumentar exponencialmente. Se é assim, então por que raios a habilidade do nosso prota é rank F, fi? A habilidade de predação, e não só é rank F, né, é uma habilidade desconhecida que ele nunca ouviu falar, mas por algum motivo, ele sente como se não fosse perder essa batalha. E assim que o nosso prota se levanta, uma força insana começa a emanar de seu corpo. E obviamente o Ryunkyu-So ficou impressionado. Então é verdade, o pequeno Quinta-Ryun despertou. Então isso é predação. Posso sentir a magia se movendo conforme a minha vontade. Não sei o que tá acontecendo, mas tudo vai acabar assim que eu te matar. E depois de ver essa aura insana emanando do corpo do nosso prota, né? Obviamente o cabelo de fogo não ia ficar parado, filho, então ele vai passar no nosso prota com tudo de novo. Entretanto, com apenas um levantar de braços, ele para o ataque do Ryunkyu-So e desfaz a armadura dele por completo. E Ryunkyu-So acabou. E bum! Então é isso, né, rapaziada? Acabou. Porém, depois que a batalha terminou ali, nosso prota fica meio bugado porque o sistema apareceu com a notificação dizendo que a predação foi completa. Ou seja, agora ele tem a habilidade do Ryunkyu-So. E não só isso, velho. O rank da predação, que era F antes, agora é E. E antes que eu me esqueça, porque eu já esqueci, né, velho? Esse aqui é o nosso prota, Quinta-Ryun, o nosso ladrão de habilidade. Eu sou ladrão, rapaz. E um tempo depois do nosso prota macetar o Ryunkyu-So e seus puxa-saco, ele levou eles até a enfermaria, velho. Eu não levava não, eu deixava tomar no cu. E depois de ser curado pela professora, ele dá no pé, né? Mas tem algo deixando nosso prota curioso, pois a habilidade dele, que antes era rank F, agora subiu pra rank E do nada depois de uma simples batalha. Como assim, boy? E não só isso, né? Ele finalmente descobriu qual a utilidade da habilidade dele, que é devorar habilidades de outras pessoas. Devorar não, né? Tá roubando, safado. Essa habilidade pode até ser rank F, mas ela supera uma habilidade de rank C? Não faz sentido, boy. Isso deixa o Ki mais curioso ainda, né, rapaziada? Por que aquele cara, o rei, deu esse poder pra ele? Não faz sentido ele dar essa habilidade pro nosso prota e fazer ele voltar no tempo. Mas enfim, isso não importa agora, né, filho? Porque nós só vai descobrir isso aí mais pra frente. O que importa agora é que finalmente nosso prota voltou pra casa de novo. E claro que isso aí deixa ele meio feliz, né? Pois já faz um tempo que ele não volta pra casa. Depois que os pais dele morreram no acidente de carro lá, né? Ele ficou morando com os tios deles e o seu primo, esse moleque arrombado. E relaxa, que vocês já vão entender o que eu tô falando já, velho. Assim que o nosso prota entra na casa ali, né? Ele dá de cara com 3 malucos. E o seu primo roubando as economias dos seus tios. Olha que arrombado. Antes do nosso prota regressar, esse pirralho aí que merece umas porradas pra aprender a viver, ele queria entrar no grupo dos valentões. E pra entrar no grupo deles, ele precisava se provar de alguma forma. E foi daí que ele teve a grande ideia de roubar porra do dinheiro dos pais dele. Olha que arrombadinho, né? Pais, tios, não sei, vai tá tudo confuso na minha cabeça já, velho. E depois do pirralhinho falar alguma coisa pros orelhão de abano ali, velho, ele vai participando do nosso prota, falando que se ele não quiser apanhar, é pra ele dar o fora. Mas isso aí é perfeito pro nosso prota testar as habilidades dele. E simplesmente do nada, bum, o nosso prota afunda a cara dele no chão. Mas não acabou por aí, ele vai pra cima do cara tentar ativar a habilidade mas ela não ativa, pois a predação está inacessível. Ou seja, nosso prota tomou no botico. E o cara ficou igualzinho nós ali, ó, sem entender nada, velho. E claro que ele não vai ficar esperando o próximo ataque do nosso prota, né? Então ele dá uma voadora do chão no nosso prota. Eu nem sei se essa porra existe, pela verdade, voadora do chão hoje. E sem pensar duas vezes, os três ativam a habilidade e manda pra cima do nosso prota com tudo. E claro, que acerta ele cheio, boy. Será que o nosso prota foi de comes e bebes, rapaziada? Não sei, né? Mas isso aí é o que os caras ficam achando. Até eles vêem um semblante na fumaça. O uso de habilidade foi detectado. Acorrentar, veneno, sangrar, confirmados. Devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. Ou seja, tá na hora de macetar figurante, fi. Ele vai pra cima do orelha de abano e boom, foi de base, fi. E os outros dois eu nem preciso dizer, né, rapaziada? Tomaram no botico também, né? E depois de macetar os três figurantes que nunca mais vai aparecer na obra, ele fica se perguntando por que a predação não ativou. Até porque não tá faltando mana. Então, já que é assim, fatores diferentes da mana devem afetar o uso da habilidade. E o mais estranho nisso tudo é que o efeito passivo da habilidade de predação não é mencionado no sistema. E não só isso, né? Essa bodega dessa habilidade, ela consegue neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais, como sangramento ou envenenamento.
relacionamento, né? Mas enfim, isso aí nosso prota vai ter que descobrir mais pra frente, porque o que importa agora é esse pirralho arrombado. E óbvio que depois de ver essa cena do nosso prota macetando todos os três, ele se ajoelha ali e começa a pedir desculpa. Ele tá parecendo aquelas cachorrinhas num cio, tá ligado? Ele fala que faz de tudo pro nosso prota desculpar ele, até mesmo lamber os sapatos dele ou latir que nem um cachorro. Oxi. Isso não é ideia não, boy. Mas enfim, o nosso prota perdoa ele, chama ele pra fazer uma coisa, pois o problema nem é esse moleque, é o que vai acontecer hoje. Enquanto isso, em uma área restrita, esse mano de óculos aqui tava falando pras duas meninas que um portal foi subitamente criado, ou seja, uma quebra de portal, e já faz mais de 10 anos que ele viu uma quebra de portal desse jeito. E pra você aí que não sabe o que é uma quebra de portal é um fenômeno onde monstros que aparecem quando um caminho para o abismo subitamente se abre, e se eles deixarem isso aí do jeito que tá, milhares de pessoas vão morrer. A menina de cabelo curto fala que se é assim, eles devem evacuar a vizinhança, não é? Mas o mano de óculos fala que não precisa, pois eles têm sua barreira de rank B ao lado deles. E mesmo assim, se alguma coisa acontecer, o rank dessa quebra de portal é rank C. Entretanto, enquanto ele falava isso, a sua barreira foi quebrada. Mas como o rank B, eles são mais do que capazes para resolver isso, filho. Entretanto, todavia, isso foi o que eles pensavam, pois, de acordo com o nosso prota, realmente, a mana inicial desse portal é rank C, e o pessoal do controle é rank B. Então eles não terão nenhum problema com os monstrinhos de rank C. Mas é aí que mora o problema, e se não for uma masmorra de rank C? Voltando na pessoal do controle, o mano de óculos tava achando meio estranho, né, pois como é que um bando de monstro fraco que nem esse quebrou o portal dele? A não ser que a mana fluindo daquele portal é acima do seu rank, mas parece que ele percebeu sair um pouco tarde demais, pois o portal começa a se quebrar de novo, e o que saiu dali dessa vez foi o ogro gigante de rank A, fi. E no final a gente só vê uma coisa. Voltando lá pro nosso prota, o cabeçudinho tava falando que isso é ridículo. Como caralhos ele sabe disso tudo, velho? Nosso prota fala que é a intuição dele que tá falando, então não tá mentindo, né? Mas assim que eles chegam lá, o moleque vê que é verdade, pois os monstros já tinham invadido a cidade toda, fi. O Ken pergunta pra ele se eles lembram do que eles combinaram. Se lembram mais de você, seu maluco? Relaxa, boy. Eu vou acabar com esses malditos. E enquanto isso, em um dos mais altos prédios, esse mano aqui tava dizendo pra alguém ali que aquela quebra de portal que ele estava imaginando ser rank C, na verdade era rank A. E a essa altura do campeonato, reforços não serão possíveis, pois os outros despertados estão ocupados conquistando as masmorras no abismo, e a única opção para essa crise é um despertado de rank A, ou seja, você é a nossa única esperança, e eu sou. E enquanto isso, o nosso prota mandou o último monstro de base, e parece que a teoria do nosso prota estava realmente certa, e o motivo é bem simples, para falar a verdade. A predação não foi ativada antes por causa da fadiga, até porque a maioria das habilidades são ativadas com o uso no base da mana. Entretanto, isso não quer dizer que você só tem que se preocupar com a mana, e o motivo disso é bem simples, né, boy? É por causa da fadiga, pois se a fadiga chegar ao seu limite, você fica impossibilitado de usar habilidades ou fazer atividades físicas. E quanto mais alta, mais o poder da habilidade diminui e seu corpo fica pesado. Mas nosso prata descobriu uma coisa: se ele absorver os monstros que foram de base ali, ele consegue recuperar a mana sem usá-la. Mas o melhor de tudo isso é que depois do nosso prata absorver os monstros que foram de base ali, ele conseguiu aumentar o rank da predação, velho. Olha. Agora a predação que antes era rank E, agora é rank D. Ou seja, quanto mais o nosso prata usar a predação, mais ela vai crescer. E se ele continuar usando a predação dessa forma aí, né, ele pode se tornar um rank SS, ou até mesmo o primeiro rank SSS do mundo. Enfim, né, agora que o nosso prota terminou de limpar os monstros ali, ele tava pensando em voltar. E exatamente, né, ele tava, porque do nada um ogro, um cara cai do céu, velho. Esse mano que atravessou o prédio com o ogro é o Ryun-Soo. Esse é o mesmo mano que tava conversando com aquele cara no prédio, que disse que ele era a esperança deles. Realmente, né, talvez ele seja a esperança deles, pois o ogro tá indo pra cima dele com tudo, fi. Mas, obviamente, o Ryun-Soo não ia perder assim tão fácil, né, boy? Então, com apenas um balançar de espadas, bum, ele conseguiu derrotar o ogro, ainda por cima no maior estilo, fi, pega. E óbvio que essa demonstração de habilidade deixa o nosso prota impressionado, né, fi? Ele realmente é tão forte quanto o nosso prota ouviu falar. Mas essas pessoas fortes têm um pequeno problema. Por elas ser fortes, elas tendem a baixar a guarda. E assim que ele abaixa a guarda, um assassino aparece atrás dele e fura seu peito. Mas enquanto isso, o pirralhinho lá conseguiu salvar a enfermeira. Entretanto, tem uma coisa deixando ele curioso. Como é que o nosso prota sabia disso tudo? A não ser que o Kim tenha despertado uma habilidade de prever o futuro. É muito boa, cara. Mas enfim, agora voltando lá pro nosso prota, uma batalha insana que tá prestes a começar. O Ryun-Soo quase morrendo, ele pergunta quem é esse louco que furou seu peito. Esse louco aí é Han Sang-do, um vilão de rank B, pois nesse mundo eles chamam os despertados que cometem crimes de vilões. E entre eles, o vilão de rank B, Han Sang-do, é um maníaco homicida que durante a quebra de portal saiu mandando todo mundo de base, fi. Entretanto, isso é muito estranho pro nosso prota, pois ele tem certeza que antes da regra
versão dele, eles nunca se conheceram, então será que o nosso prota mudou o futuro? E óbvio que depois do Ryunsou vi que ele é um vilão, ele se prepara pra ir pra cima dele com tudo, mas o Ogro que todo mundo achava que tinha ido de base se levanta boladão com eles, já que assim não vai ter jeito, né? O Sangue-Do vai ter que deixar o Ogro pro Ryunkisou, até porque ele já encontrou sua nova presa, e sedento por sangue do jeito que é essa porra, ele vai pra cima do nosso prota com tudo, filho. Mas ele subestimou nosso prota achando que ia derrotar ele fácil assim, e bum! E assim uma batalha insana entre furtividade e durabilidade começa, socos pra lá e espada pra cá, mas no fim parece que nosso prota tá levando a melhor, quer dizer por enquanto, né, filho? Porque a partir de agora o Sangue-Do vai lutar a sério, e já que ele vai lutar a sério, nada melhor do que ele usar sua habilidade de furtividade. Agora deu ruim pro nosso prota, né, filho? Porém, mesmo ele desaparecendo, nosso prota consegue sentir a presença dele e bum! Errou, otário. E vral! O Sangue-Do passa a faca no braço do nosso prota, porém, diferente de antes, ele conseguiu ferir nosso prota. E claramente o Kim fica curioso, né? Como assim ele cortou meu braço, velho? Porém, o Sangue-Do fala que ele não sabe quantos caras que ele mandou de base desse mesmo jeito. Aqueles que confundem suas habilidades com a invencibilidade. Até porque esse negócio de invencibilidade não existe, pois toda habilidade tem uma fraqueza. E bum! Eu acho que agora deu ruim pro nosso prota, pois quem diria que a pele de pedra teria uma fraqueza dessas? E claramente o Sangue-Do tava contando com isso desde o início, pois ele sabia que essa habilidade tinha essa fraqueza. Entretanto, isso aí foi como o nosso prota esperava. Agora ele tem certeza, né, de que uma luta mano a mano é possível mesmo contra um oponente rank B. A partir de agora, acabou a brincadeira. E óbvio que depois de ouvir isso, o Sangue-Do vai pra cima do nosso prota com tudo. Então quem pergunta pro Sangue-Do se ele sabe o porquê ele queria encontrar ele. E claramente o Sangue-Do não sabe do que ele tá falando. O motivo é bem simples pra falar a verdade. É porque eu queria suas habilidades. Isso deixa o Sangue-Do aterrorizado, pois ele nunca viu uma mana perversa que nem essa. Entretanto, isso não muda nada, pois não importa qual habilidade seja essa. Até porque ele não pode acertar o que ele não pode ver. Mas é aquilo, né? Ele mesmo disse que toda habilidade tem uma fraqueza. Quem percebeu isso depois de ele devorar vários e vários monstros? Dentre esses monstros, muitos escapavam da sua visão. Entretanto, isso não importava muito, pois no fim, a predação pegava todos eles. Ou seja, não importa para onde você fuja, a predação sempre chega até você. E vral! O nosso prota manda o Sangue-Do de base e rouba a habilidade dele. Enquanto isso, o nosso menino Ryunsou tava quase morrendo frente a frente com o Ogro. E ele soltar dessa forma por causa daquela facada do Sangue-Do. Se não fosse aquela facada, ele com certeza derrotaria o Ogro. Porque até mesmo ele, um guerreiro inestimável, não pode desafiar a morte. Então o Ogro se prepara com tudo e BUM! Será que esse foi o fim do nosso menino Ryunsou? É claro que não, né, filho? Porque o nosso prota chegou bem na hora e salvou o Ryunsou. E com a habilidade que ele acabou de roubar ainda, velho. Olha. Eu sou ladrão, rapaz. E eu não preciso falar mais nada, né? O Ogro foi de base. Uns dias depois, em um certo lugar, o nosso prota tava vendo as notícias sobre a quebra de portal e os monstros que invadiram a cidade. E por causa da quebra de portal e dos monstros, o governo ordenou que as escolas próximas fossem fechadas por uma semana. E também, como as notícias de sobreviventes aos poucos aumentam, o público pode finalmente se sentir aliviado. E não só isso, né? Agora eles também têm um herói que derrotou o ogro gigante. Porém, o Ryunsou fala que não foi ele que derrotou o ogro gigante. O herói, na verdade, é outra pessoa. Entretanto, como o cadáver do ogro não foi encontrado e a identidade do vilão que atacou o público continua desconhecida, certas pessoas perceberam que as medidas de segurança preventivas não são suficientes. Porém, isso é benéfico para uma pessoa, né? Pro nosso prota, né, fi? Porque ninguém falou o nome dele. Enfim, isso não importa agora, né, fi? O que importa agora é que o nosso prota precisa subir de nível. Porque agora, como ele tem 3 habilidades, né? Fica mais difícil ele conseguir usá-las, pois se ele usar um pouco das 3 habilidades, a mana dele vai acabar, né? E também, se ele aumentar demais a fadiga, ele pode morrer. Entretanto, o melhor jeito de lidar com isso seria poções. Porém, o nosso prota é pobre, né, rapaziada? Ele não tem dinheiro pra comprar poções, porque as poções são muito caras, né, filho? Ou seja, ele precisa caçar pra ele conseguir uma grana, né? Mas temos um problema, né? Ele precisa de uma permissão legal pra ele conseguir caçar. E, obviamente, ele não tem essa permissão legal, né, boy? E já que é assim, só restou uma opção: explorar masmorras que não foram descobertas. Essas são as Irmãs Aranhas de Rank B. Nosso prota fica meio impressionado, né, pois elas sabem falar, filho. Ou seja, elas são monstros superiores. Mas elas são só Rank B, isso não é o suficiente, né, pra ele conseguir subir seu ranking. Então, já que é assim, ele vai precisar comer várias delas. E obviamente, depois de ouvir isso aí, elas ficaram boladona com o nosso prota, fi. E assim, elas preparam um ataque com tudo e mandam pra cima do nosso prota. Mas se vocês acharam que derrotaram o nosso prota fácil assim, achou errado. Porque não aconteceu nada com o nosso garoto, pois a predação resistiu ao ataque com sucesso. E como foi as Irmãs Aranha que atacaram primeiro, agora é a vez do nosso prota de atacar, né, fi? Ou seja, quem ri por último, ri melhor, né, boy? Mas enquanto isso, na nova associação coreana de jogadores, esse mano aqui tava meio nervoso, pois
Ele tá frente a frente com os 2 maiores jogadores da Coreia inteira. E antes que eu me esqueça, esse mano que tá nervoso aí é o Go Tae-wook, o novo gerente da RG da Associação de Jogadores. Mas antes de tudo, o que seria um jogador? Jogador, um despertado legalmente permitido a usar suas habilidades para várias funções, como exploração de masmorras e assim em diante. E atualmente eles têm 5 jogadores no topo da recém-criada Associação de Jogadores. E dentre as guildas criadas, as 4 grandes são os lutadores, também chamados de invencíveis, os artesãos, também chamados de alquimistas, e não pode faltar os magos, também chamados de feiticeiros, e por último, não menos importante, os informantes, também chamados de andarilhos, e também a agência que controla as 4 guildas e todos os jogadores. E por fim, num todo, essa é a Associação de Jogadores. E o motivo do Tae-wook tá tão nervoso assim é porque esses na frente deles são: essa é Yu Ai-wang, a famosa mestra da guilda dos andarilhos, e obviamente também uma jogadora de rank S, e o mais importante de todos eles, o presidente da Associação de Jogadores, vulgo 지친이 desse jeitinho aí, velho. Mas nem fudi que eu ia conseguir pronunciar esse nome, velho. E antes que eu me esqueça, né? Ele também é um jogador de rank S. Entretanto, por que o presidente chamou esse assim do nada? O motivo é bem simples, pra falar a verdade. É porque eles descobriram alguma coisa sobre a Guilda Maligna. E senta que lá vem história, boy. A Guilda Maligna é uma organização criminosa formada pelos mais cruéis criminosos entre os vilões. E de acordo com o presidente, os membros da Guilda Maligna usam um anel com 3 caveiras encravada neles. E não só isso, né? Eles também conseguiram uma lista de alvos que esses manos da Guilda Maligna estão atrás. Claramente, a Yu achou isso aí interessante. Entretanto, ela tem certeza que ele não chamou ela até ali só pra entregar um documento, né, boy? E é óbvio que não foi só pra isso, né, filho? É que, na verdade, ele tem uma outra coisa que ele queria perguntar pra ela. Ele quer a opinião dela sobre um assunto. Então ele pergunta pra ela com quantos anos que ela fez o teste de jogador. Ela fala que foi com a idade mínima, né? Que no caso vai 19 anos. E obviamente isso deixa ela meio curiosa, né? Por que ele tá perguntando isso pra ela? A não ser que, exatamente, boy, algum estudante do ensino médio está enfrentando monstros. E eu nem preciso falar quem é, né, rapaziada? Uma pessoa chamada protagonista, velho. E falando no diabo, né? O nosso prota limpou a masmorra inteira, fi. Nosso menino tá evoluindo, fi. Pega. Alô, eu quero comprar umas poções. Uns dias depois, a ordem de fechamento das escolas acabou. E como o nosso prota não é bobo, né, fi? Ele já logo aproveitou os 7 dias de folga dele aí pra melhorar o físico dele. E obviamente ele não fez só isso, né? Ele também limpou mais masmorras, né? Pra melhorar as habilidades dele. E enquanto isso, em uma das 4 grandes guildas, os alquimistas, eles estavam meio impressionados, né? Pois eles nunca viram tantas pedras mágicas assim. Ou seja, a partir de agora, o nosso prota é um cliente VIP deles. E como ele tava precisando, né? Ele trocou tudo isso aí por poções. E também, agora o rank da predação tá rank C. Mas enfim, né? Uns dias depois na escola, o pesadelo de muita gente aí nos comentários, né? Não, rapaziada. Nosso prota tava de boas ali na sala de aula. Entretanto, tinha outras pessoas ali no cantinho falando dele. Parece que a fofoca dele ter derrotado o Ryun Kiso e os 2 babaú que seguem ele se espalhou pela escola. E claramente isso aí deixa eles meio curioso, né? Se ele derrotou o Ryun Kiso, isso quer dizer que ele despertou. Entretanto, isso não é uma coisa boa pro nosso prota, né, rapaziada? Porque do nada chega 3 malucos que estão na carteira e sentando perto dele. Esse é Lee Jungjai, Jungbai, não sei, velho. Vou chamar de Lee, ou de cabeça de pi. E antes que eu esqueça, ele também é um despertado de rank S. Já faz um tempo, velho amigo. Oxi, como assim, velho amigo? Quem é esse maluco e como ele conhece nosso prota, velho? Relaxa que o pai vai explicar, boy. Lee Jungjai é um Shaebou da 3ª geração no grupo Tae-san. Ah, mas fim, o que é um Shaebou? Normalmente, Shaebou são crianças de aglomerados ricos, né? Ou seja, ele é um filhinho de papai, é isso. E não só isso, né? Ele também é líder dos valentões. E sendo líder dos valentões, obviamente, foi ele que mandou o Ryun Kiso atormentar a vida do nosso prota antes dele regressar. E isso deixa o nosso prota boladão com ele. Alguém como você, um amigo, para com essa merda e dá fora. Seu maldito, quem você acha que... E bum! O Jung já deu um socão na cara do subordinado dele, até porque ele atrapalhou a conversa deles. Porém, o Jung já fala que ele entende que o nosso prota tá animado após derrotar o Ryun Kiso. Entretanto, você se esqueceu com quem tá falando. E obviamente deixa o nosso prota impressionado, então esse é o poder de um rank S. Esse poder seria interessante nas mãos dele. Dito isso, tá na hora de roubar a habilidade. Mas quando o nosso prota ia roubar a habilidade do Ryun Kiso, alguém chega ali mandando ele disparar. Essa garota aqui é Lin Ai-wang. E sim, ela é irmã da Yu Ai-wang. Aquela gosto, digo, a mestra da guilda dos andarilhos. Mas ela não é só irmã da Yu, ela também é uma despertada de rank S. E não só isso, boy. Ela também tem vários apelidos. Presidente da turma, meia irmã da Yu Ai-wang, despertada de rank S e blá 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 blá. Mesmo tendo todos esses apelidos, ela tem um certo probleminha. Ela é uma inflexível da porra. Ele pergunta pra ela o que ela quer dizer com pare, até porque ele não fez nada. Somos só amigos, batendo um papo. E obviamente a Lin não acredita nisso. Ou você sai por conta própria, ou eu tiro você à força. E obviamente o feioso do Jung já fica boladão com ela. Entretanto, o Jung já
se vira e fala que não tem intenção de enfrentar ela ali. Ou será que não? Até porque ele não é esse tipo de pessoa. E quando uma luta insana entre gelo e fogo tava prestes a começar, um anúncio do clube de transmissão interrompe eles, dizendo que uma palestra será organizada pela associação de jogadores no salão principal. Ou seja, é pra todo mundo ir pra lá, fi. E claro que depois do Jung Jae eu vi que era associação de jogadores, ele vai deixar essa briguinha pra depois. E assim que o Jung Jae sair, a Lin perguntou se nosso prota tá bem, né? Mas quando ela vai olhar, fi, nossa prota tá na porta indo embora. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali parada, ela não ouviu o anúncio. E obviamente ela fica meio confusa, né? Ué, como assim, boy? Mas enfim, né? Já lá na palestra, os alunos estavam meio confusos, né? O que a associação de jogadores tá fazendo ali? Será que é por causa da quebra de portal? É o que nós vamos descobrir agora, né? Pois o Gotayuki, aquele mano lá da associação de jogadores, ele só tá ali por causa de duas razões. A primeira é pra ele se desculpar pela falta de resposta da associação de jogadores. E a segunda razão é bem simples, é pra informar eles a mudança nos testes de jogadores. E obviamente isso aí deixa eles mais confusos ainda. Como assim testes de jogadores? O que isso tem a ver com eles? É o que nós vamos descobrir agora, né, fi? Pois o Tayuki fala que, devido ao recente surto da quebra de portal e a ascensão rápida no número de monstros e masmorras, a associação de jogadores perceberam que eles estão com poucas pessoas. E por causa disso, eles vão permitir que o ensino médio possa fazer os testes de jogadores. E isso deixa os alunos todos felizes, né? Pois eles vão poder fazer os testes de jogadores. Entretanto, o Tayuki fala que sim, de fato, os testes realmente serão abertos para o ensino médio. Porém, o processo de seleção já começou. Dito isso, ele ativa sua habilidade, chamada de o Olho da Observação, o Olho do Observador. Uma habilidade capaz de quantificar a soma total das habilidades do alvo após focar. E não só isso, né, bem? Essa habilidade é tão roubada que ele consegue ver a janela de atributos do alvo, fi. O Tayuki fica impressionado, né, pois os números ali são bem melhores do que nas outras escolas. Mas, claramente, os mais chocantes entre todos eles são o Jung Jae, com seus incríveis 1924 de poder, e claramente é a mais forte deles todos. A Lin, com seus incríveis 2335 de poder, e isso deixa o Tayuki impressionado, né, fi? Então não vai ter jeito, ele vai ter que escrever uma carta de recomendação assim que ele voltar. Mas enquanto o Tayuki analisava as pessoas ali, o Jung Jae levanta a mão. Ele fala que o Tayuki iria informar eles sobre o teste de jogadores. Entretanto, algumas pessoas ali não são aptas pra isso. E ele tá dizendo sobre os testes de jogadores. Até porque esses testes são feitos para avaliar pessoas adequadas para serem jogadoras entre os despertados. Ou seja, em outras palavras, ele acredita que meros adormecidos não precisam escutar essa palestra. É uma rompa. Mas por que o cabeça de pica do Jung Jae tá falando isso? Pra falar a verdade é bem simples, né? É porque a força não é tudo que faz um jogador. São vários aspectos que formam esse tal jogador. Seja ele o rank do despertado ou até mesmo a habilidade de liderar várias situações diferentes. E também tem um vasto conhecimento sobre o abismo. Ou seja, para se tornar um jogador, um número complexo de habilidades devem ser avaliados. Mas é aquilo, né? Pra um adormecido, isso nem é nada além de jogar sal na ferida. E cara arrombado, velho. Tinha que ser filhinho de papai essa porra. E depois de ouvir isso, a Lin até tenta ajudar nosso prota, né? Mas olha pra carinha dele, rapaziada. Vê se ele quer ajuda, velho. Porra, para de mandar mensagem, cara. E depois dessa briguinha, o Tayuki fala que entende o que ele tá dizendo. Mas não depende dele, né? Depende do jogador querer escutar a palestra ou não. Depois disso, o Jung Jae pergunta se nosso prota não se sente humilhado. Caralho, que ódio desse maluco, velho. Vontade de mandar ele tomar no cu. O Tayuki acha isso interessante. Ele é um jogador de rank S e tá atormentando os outros. Que patético. E depois de observar bem, ele ficou interessado no nosso prota. Quem tá Hyun, não é? E como ele fez com todos os outros, ele tenta analisar nosso prota, né, boy? Entretanto, a informação não pode ser verificada. Ou quem fala que o Jung Jae tem razão, ele não teve a consideração. De que serviria um mero adormecido participar de tal palestra, não é mesmo? Isso só iria ferir os orgulhos. Já que assim, ele vai dar o fora dessa merda por conta própria. Ah, que patua, seu arrombado. Voltando pro Tayuki, ele ficou meio bugado, né? Pois, como os olhos da observação dele não funcionou nesse garoto. Funcionou até mesmo no presidente Nayu, mas não funcionou nele? Como assim, boy? Então quem se vira e dá no pé, né? Entretanto, antes dele ir embora, ele tem que mostrar suas habilidades, né, boy? Assim que o nosso prota permite o Tayuki usar suas habilidades de observação nele, ele fica amedrontado, pois o nosso prota tem incríveis 5.096 de poder, fi. Um tempo depois na biblioteca, nosso prota tava tentando encontrar algo sobre essa habilidade da predação e também sobre esse tal rei que deu os poderes pra ele, né? Mas obviamente ele não encontrou nada, né, fi? Pois ninguém nunca ouviu falar de uma habilidade que devora outras habilidades. Mas essa parte do nosso prota de tentar encontrar alguma coisa acabou, porque os capanhos do Jung Jae chegariam falando que o feioso do Jung Jae tá procurando por ele. E caso ele cogite não querer ir com eles, quem vai sofrer não vai ser ele, mas sim a sua tia, boy. E depois de ouvir isso, eu só digo uma coisa, rapaziada. Cabum! Não me faça repetir, seu merda. Onde está aquele maldito do Jung Jae? Um tempo depois no ginásio, o careca tava impressionado porque ele lançou várias armadilhas de efeito de status, mas isso não funciona no nosso prota, fi. Antes que eu me esqueça, esse careca aí é um jogador de rank A, seu Rondo, que eu vou continuar chamando de careca, né? E o Jung Jae só fez isso pra confirmar a hipótese que ele tinha, se o nosso prota tinha despertado ou não. E
agora que ele confirmou essa hipótese, ele fala que não vai machucar nosso prota, ele só quer conversar com ele, né? Conversar em minha pica. Pra falar a verdade, o que o feioso do Jungjai quer é recrutar nosso prota. E ele só tá tentando recrutar nosso prota porque, mais pra frente, ele pretende criar uma guilda assim que ele se graduar como herdeiro do grupo Tae-san. Diz ele que um gênio como ele não pode fazer tudo sozinho, né? Ele pergunta pro nosso prota se ele entende o que ele tá dizendo. Talento humano, não um vagabundo que nem um Ryun Kyu-soo. Pessoas talentosas de verdade, como você, Kintai Ryun. E simplesmente na hora ele começa a coringar ali, velho, falando um pouquinho, esqueceu o que aconteceu no passado e trabalhar pra ele. Mas o nosso prota não tá nem aí pra isso, fi. Até porque ele não foi até ali pra ficar de papinho, boy. Enfim, né? Não tem jeito, foi como o Jungjai pensou. Os cães precisam ser treinados. E a partir de agora, uma batalha insana vai começar entre fogo e o poder do rei. Mas antes de começar essa batalha insana, o careca faz uma barreira ali. E a partir de agora, ninguém consegue perceber que eles estão lutando ali dentro. Ou seja, velho, nosso prota pode comer o boteco do Jungjai que ninguém vai ver. Mas agora voltando pra batalha, o nosso prota Jungjai tá na batalha frenética, onde as habilidades estão se chocando com a força incrível. Então nosso prota vai pra cima dele com tudo, mas óbvio que o Jungjai não vai recuar, fi. E bom, um choque incrível de habilidades acontece. Entretanto, tava na cara que a habilidade do Jungjai é mais forte, e obviamente o Kim sentiu o ataque, mas o problema não foi ele sentir o ataque, o problema é que ele se distraiu, boy. E obviamente, essa distração foi perfeita pro Jungjai preparar um chute bom. Mas se você achou que derrotou nosso prota, você está enganado, fi. Porque nosso prota vai pra cima dele de novo com tudo. Entretanto, de acordo com o careca, não tem como nosso prota derrotar o Jungjai, pois a habilidade do Jungjai tá muito acima da habilidade do nosso prota, que é apenas uma habilidade de fortalecimento de pele. E bom, o Jungjai afeta nosso prota em cheio. Entretanto, tem uma coisa estranha acontecendo, o Jungjai para do nada. E obviamente nosso prota não ia perder essa oportunidade, né? E brau! E obviamente o cara quer ficar meio bugado. Como assim o jovem mestre perdeu num combate físico? Parece que o nosso prota finalmente conseguiu usar sua outra habilidade. Até porque, como vocês já sabem, ele tem 3 habilidades que ele conseguiu com a predação. E ele só não usou essa habilidade antes, porque essa habilidade de paralisia é rank C. E claramente ela não ia conseguir perfurar uma habilidade de rank S assim tão facilmente, né? E foi daí que o Kim teve uma ideia bem simples, pra falar a verdade, mais efetiva, né? O objetivo do nosso prota era acumular paralisia pelo combate físico. Até porque, pra você que não sabe, a habilidade de efeito de status tem um efeito muito maior, quando usadas em ataques diretos ao invés de ataque à distância. E mesmo que seja um despertado de rank S, uma hora ou outra a habilidade iria funcionar, e isso deixa o careca mais bugado ainda. Esse garoto é um gênio. Mas a luta ainda não acabou, né, fi? Pois o Jungjai fala que admite, ele subestimou o nosso prota, já que assim, daqui pra frente, ele vai lutar a sério. Tá vendo, velho? Não se garante na mão, tem que usar itemzinho que o papai deu, né? É um bom. O cara quer falar pra ele parar, porque se ele não parar, ele vai matar nosso prota, fi. Calado, como um mero guarda-costas como você se atreve a mandar em mim, limões de merda, me humilhou. Você acha mesmo que eu vou deixar isso passar? E bum, ele acerta nosso prota em cheio. E preocupado com o nosso prota, o cara que vai lá tentar ajudar ele, mas bum, toma aí pra largar de ser otário. Nosso prota não quer ajuda não, fi, pois a partir de agora ele também vai lutar sério, boy. Mas enquanto isso, na associação de jogadores, o presidente estava impressionado com os números da Yu e do Jungjai e o não caralho da Lin. O Taiwu que fala que realmente é impressionante. Sem dúvidas, esses dois são despertados de rank S. Uma das moças ali fica impressionada. Nesse ritmo, ele não tá no mesmo nível da Santa do Japão. A Santa é uma das principais jogadoras do Japão. Um monstro cujos atributos ultrapassam os 2.500. Desde a primeira inspeção, com 19 anos. Isso mesmo, fi, com 19 anos. Mesmo no caso daquele monstro, ela mal ultrapassou os 2.500. Entretanto, aquele garoto com 5.096 está muito além disso. Mas antes dele falar pro presidente, ele precisa verificar isso com seus próprios olhos. Voltando pra batalha insana entre o Jungjai e o nosso prota, o careca tava impressionado, pois a habilidade do nosso prota tava engolindo a habilidade do Jungjai, fi. O Jungjai até tenta usar todos os seus poderes pra tentar neutralizar a habilidade do nosso prota, mas não é tão fácil assim, né, fi? O Kim fala que não importa se ele é herdeiro ou um rank alto. Pra falar a verdade, isso não é nada, porque esse é o poder do rei. E no final a gente só vê uma coisa, né, rapaziada? Cabum! Um tempo depois, o careca tava implorando pro nosso prota não fazer nada com cabeça de pica do Jungjai. Pois se não fosse o careca, o Jungjai tava morto agora, né? O careca pergunta pro nosso prota o que ele vai fazer agora, pois o Jungjai é herdeiro da Tae-san. Entretanto, nosso prota fala que não foi ele que procurou briga. Olha bem pra cara dele e vê se ele é alguém que fugiria de uma ameaça dessas. Certamente nosso prota não vai matar ele, mas como ele é herdeiro da Tae-san, seria justo ele receber um preço pela vida dele,
não é mesmo? Vamos ver. Eu deveria receber pelo menos 1 bilhão de wons, não concorda? Nosso prota é muito arrombado. Ah, no jogo vai faria o mesmo. Enquanto isso, no lado de fora, a professora tava tentando acalmar os estudantes. E obviamente a Lin fica meio curiosa, pois essas chamas não parecem com a do Jungjai. Mas se é assim, quem é que ele tava enfrentando? Na cabeça dela, o Jungjai tá humilhando o nosso prota. Mal sabe ela que o nosso prota comeu o buteiro do Jungjai, né, velho? E óbvio que depois de deduzir isso, ela sai varada pra ver o que tá acontecendo, filho. Mas assim que ela chegar lá, não era o que ela tava esperando, pois o Jungjai tava caído e o nosso prota tava de pé. Como assim? E obviamente ela fica curiosa, né? E pergunta pro nosso prota o que aconteceu. O Kim fala que simplesmente ele caiu da escada, velho. Mano, que mentira descarada, velho. E você acha mesmo que a Lin ia acreditar nisso, rapaziada? É claro que não, né, velho? Porém, assim que ela vai olhar, nosso prota já não tava mais ali. O maluco é um deus fiel flash. Um tempo depois, já distante do ginásio, o Kim tava meio impressionado, pois ele conseguiu uma habilidade interessante chamada de o coração do monarca. E não só isso, né? Ele também conseguiu um novo atributo chamado charme. Ué, como é que o Jungjai tem um treco desse, mano? É um cara babaca, velho. Entretanto, isso não importa agora, porque o nosso prota tá meio curioso, pois a habilidade que ele conseguiu não foi o coração de fogo, foi o coração do monarca. É uma habilidade que ele pode aumentar os atributos do grupo. Isso deixa o nosso prota mais curioso ainda, né? Como é que o Jungjai tem uma habilidade dessa? Mas o nosso prota não tá nem aí pra isso, né, filho? Porque isso é ótimo pra ele. Até porque habilidades que afetam o grupo todos são raras hoje em dia. E pro nosso prota que usa múltiplas habilidades, o coração do monarca é perfeito. Mas pra cortar a brisa do nosso prota, vários carros chegam ali. E vocês já estão ligados quem é, né, rapaziada? É aquele mano da associação de jogadores, o Gotaiuki. Que rouco, velho. Ei, o que você fez no ginásio mais cedo? Enquanto isso, em uma certa mansão, o careca tava explicando pro pai do Jungjai tudo o que aconteceu. E obviamente ele fica boladão com o nosso prota, pois além de botar o filho dele no hospital, ele tá pedindo dinheiro pela vida do filho dele. O cara que é quase cagando nas calças com um botico trancado que não passa nenhum fio de cabelo, ele fala que não tem mais nada a dizer. Então, já que é assim, o pai do Jungjai fala pro careca fazer o que o nosso prota pediu. Entretanto, eu quero que você ponha uma recompensa pelo mesmo preço que nós estamos pagando a ele. O careca tenta falar ali que o oponente dele é uma criança, isso aqui, ele blá 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 blá, seria cruel demais. Já chega, não vou tolerar um cachorro latindo. Esse aí é o jogador de Rank S, Lee Jung-soo, o presidente do grupo Tae-san. E também o pai do Jungjai, carai. Caralho. Voltando lá pro nosso prota e o Taiyuki. O que você fez no ginásio, garoto? Entretanto, nosso prota ficou meio curioso, pois ele não sabe se ele tá falando da explosão no ginásio ou sobre o acidente na aula. Mas como o Taiyuki é gerente da associação, ele não deve estar metido em merda, né? Então não vai ter jeito, né, filho? Nosso prota vai ter que fazer um teste, boy. Ah, o ginásio? Você tá falando da explosão? Entretanto, todavia, não era isso que o Taiyuki tava falando? Então, já que não é explosão, isso quer dizer que o Taiyuki já sabe de tudo? Isso deixa o Taiyuki meio intrigado? Como assim? Na verdade, é bem simples. Se ele não tá ali por causa da explosão, só tem um motivo pra ele tá ali. É porque ele quer convidar nosso prota pra fazer o teste de jogadores. Porém, o Taiyuki fica meio confuso. Você tá falando isso baseado no que, garoto? Base? Esse número já não é o suficiente pra você. E óbvio que o Taiyuki ficou impressionado, né, filho? Porque o nosso prota já tá mais forte do que antes. Agora o Taiyuki tem certeza, né? Os números anteriores não foram um erro. Um tempo depois, na casa do nosso prota, o cabeçudinho tava impressionado com ele, pois ele vai conseguir fazer os testes de jogadores. E por causa disso aí, ele fica achando que o nosso prota é um rei. Tá me tirando? Mas isso também é ótimo pro nosso prota, né, rapaziada? Pois o grupo Tae-san vai resolver o problema com o ginásio, né? E isso aí deve ser o suficiente pra diminuir as poucas suspeitas do Taiyuki. E como o teste daqui a um mês, ele só precisa se focar em treinar, né? Virar bodybuilder, boy. Então, por isso, a partir de agora ele não deve ter nenhum problema. Entretanto, enquanto isso, no lado de fora da casa do nosso prota, tinha dois caras meio curiosos, pois por que raios um jogador da associação tá protegendo a casa de um garoto? Ou seja, o único motivo é que ele é um estudante que vai participar dos testes. Esses dois manos aí são da unidade de assassinato de 2 pessoas, os irmãos Preto e Branco. Porém, quando eles estavam quase coringando ali pensando em atacar nosso prota, no final das contas não precisou, fi, porque nosso prota chegou macetando eles. E óbvio que o outro mano vendo seu irmão tomando um cacete, fi, e ele vai pra cima do nosso prota com tudo, né? Mas obviamente nosso prota não vai deixar, né? E bom, algumas horas antes, no ginásio, depois do nosso prota macetar o feioso do Jungjai, o careca tava irritado com o nosso prota, né, fi? Como assim 1 bilhão? Ele não pode pedir isso pro chefe dele, senão ele vai de base, né? Além de manter silêncio sobre o assunto, ele quer cobrar pra manter o jovem mestre vivo. Porém, nosso prota fala que não tá nem aí pra isso, fi. Até porque ele não é um cuzão que sai jogando a culpa nos cachorros. Caralho, prota pegou pesado, velho. A única coisa que o nosso prota quer é que ele consiga fazer
fazer um acordo. Porém, por precaução, caso você cogite me trair, porque nós selamos um acordo e quebrá-lo resultará em uma penalidade aleatória. Ou seja, rapaziada, o careca não tem escolha, né, velho? Ou ele toma no botico no lado direito ou ele toma no botico no lado esquerdo, velho. Entretanto, isso aí foi só o básico, porque ainda não acabou, né, filho? Além dos 1 bilhão, nosso prota tem 2 condições pra pôr nesse contrato. Nada que aconteceu ali sobre essa batalha do cabeça de pica do Jungjai e o nosso prota pode vazar. E já no dia seguinte, eles estavam contando que o incidente no ginásio foi por causa de um vazamento de gás. A segunda condição é bem simples, ele tem que informar tudo sobre o que o chefe dele tá fazendo pro nosso prota. E foi basicamente por isso que o nosso prota sabia que os irmãos preto e branco queriam atacar ele. Agora voltando pro nosso prota, ele tá na batalha frenética com um dos irmãos. O Kim vai pra cima dele com tudo, mas obviamente o cara é furtivo, né, fi? Ele desvia e aparece atrás do nosso prota. Agora é a vez dele de atacar, né? Ele vai pra cima do nosso prota com tudo e bum! Ora, irmãos preto e branco, eu ouvi dizer que vocês eram fortes. Entretanto, pelo que vi, vocês são os merdas tirando a furtividade. Mas enquanto isso, no trânsito, a Yu tava conversando com o presidente no celular, perguntando se ele tá ansioso pra ver alguém. Ele fala que é claro, né? O Jung já é bem forte, mas a pessoa que ele tá mais interessado em ver é a irmã da Yu. Porém, a Yu fala que a família dela não tolera menos que isso, né? Aí, rapaziada, do jeitinho que vocês gostam, velho. Gostosa que pisa em vocês. A Yu continua falando que ela ouviu algo divertido. E obviamente o presidente ficou curioso. Como assim divertido? Tirando os outros despertados de rank S, ela fala que o Taiuki se encontrou com o estudante pessoalmente. Você também não tá curioso, presidente? O quão habilidoso alguém precisa ser para ele tomar a primeira atitude. Voltando lá pro nosso prota, ele derrotou os irmãos preto e branco fácil, né? Porém, agora temos um problema, boy. A capacidade física da predação é insuficiente. E por causa disso, ele não pode usar mais a predação devido à sobrecarga. E um tempo depois, nosso prota chamou o Taiuki para prender os irmãos preto e branco. Ele pergunta pro nosso prota se ele pode imaginar alguém por trás desse ataque. Nosso prota dá uma pensada e fala que não. O Taiuki fica curioso, se perguntando se a lista dos participantes vazou. Mas o nosso prota não tá nem aí pra isso, fi, pois isso não importa agora. O que importa pra ele agora é como é que ele vai resolver esse problema da predação. Até porque não faz muito sentido também, né? Como assim ele não pode usar predação por causa das habilidades físicas dele? E claramente isso deixa ele meio bugado, porque será mesmo que ele vai precisar aumentar os status dele? Mas temos um pequeno problema aí, né? Para ele predar os monstros, ele precisa da predação. E é a mesma coisa com os despertados. Pra predar os despertados, ele precisa da predação. Então se é assim, como é que ele vai fazer isso, boy? É o que nós vai descobrir agora, né, rapaziada? Pois, de acordo com o nosso prota, só tem um jeito. E um tempo depois, na academia, essa mina aqui tava dando as boas-vindas pro nosso prota. Entretanto, quando ela vê nosso prota, o cabeçudinho ali, ela fala que aquele lugar não é pra eles. Isso aí até nosso prota mostrar o cartão VIP dele, o menino tá potente, fi. Mas mesmo com o cartão VIP dos alquimistas, ela fica meio receosa de deixar nosso prota entrar ali. Mas, simplesmente do nada, um bodybuilder de fundo fala que só dinheiro não é o suficiente pra deixar nosso prota entrar ali. Esse bodybuilder que falou aí é o treinador de rank B, não é um jogador, mas se denomina como o Homem de Ferro. Não é possível, cara. E claro que todo mundo ficou impressionado, menos nosso prota, né? A carinha dele. O cabeçudinho ficou até vídeo ali. O Homem de Ferro fala que, como ele pode ver, todos tremeram quando ouviram seu nome. Meu Deus do céu, cara. Tá me tirando? Se você for embora agora, eu posso perdoar você. Mas nosso prota debochado como sempre, né, rapaziada? Esse pedaço de merda tá latino. E claramente, depois de ouvir isso aí, o Homem de Ferro ficou boladão com ele. Você se atreve a dizer que sou mais fraco? O nosso prota fala que caso ele não acredite nele, ele pode fazer uma aposta. A aposta é bem simples. O perdedor paga 1 ano de licença pro vencedor. E obviamente o bodybuilder ficou animado com isso. Bora, filho. Um tempo depois, eles estavam em um lugar que parece o abismo. O cabeçudinho ficou meio curioso, como assim eles estão no abismo? Porém, obviamente, é um programa de realidade virtual chamado de Portal Virtual. O Portal Virtual é uma réplica exata do abismo. E o objetivo do desafio até que é bem simples. Eles vão ter que eliminar o máximo de monstros rank B que eles conseguirem. Porém, se fosse só isso, tava bom. Realmente, eles têm que eliminar os monstros, mas eles têm que chegar até a linha de chegada carregando o máximo de peso no menor tempo possível. E de acordo com a moreninha ali, o nosso prota tá na maior desvantagem contra o Homem de Ferro. Meu Deus, cara, eu não tô tancando esse nome, cara. Enquanto isso, o bodybuilder tá lá, macetando os monstros, achando que ganhou. Entretanto, nosso prota vai passar ali, destruindo todos os monstros com maior peso nas costas. Ou seja, no fim você já sabe o que aconteceu, né, rapaziada? Nosso prota ganhou, né, filho? Uns dias depois, o repórter tá falando que esse dia, o dia tão esperado, que finalmente todos estavam esperando, chegou. O exame de licença para jogadores. Entretanto, essa mulher que tava desesperada, pois ela tá muito longe, e se ela não conseguir cobrir essa matéria, ela vai ser demitida. Mas enquanto ela se lamentava,
tava ali no chão por não conseguir entrevistar ninguém. Quem aparece de fundo? O homem, nosso prota, caralho. E sem perder a oportunidade, ela se arrasta no chão ali e pergunta se pode entrevistar nosso prota. Tadinho, velho. Um tempo depois, o nosso prota chegou atrasado por causa da entrevista com a repórter. Mas ele conseguiu chegar faltando um minuto, olha só, velho. E rapaziada, assim que o nosso prota entra, fi, tem gente pra um cara. Tem tanta gente que nem cabe na tela, fi. Mas enfim, enquanto nosso prota tava de boas ali, a Lin chega ali e ela fica meio bugada. Como é que o nosso prota ficou tão alto e forte assim do nada? Aí ele fala que foi só um pouquinho de exercício, né? Maluco virou bodybuilder, fi. Isso deixa a Lin mais curiosa ainda, né? Ela ouviu que ele despertou, mas existe alguém que mude tanto em apenas um mês? Mas enquanto a Lin tava ali curiosa, perguntando pro nosso prota como ele mudou assim tão rápido, a transmissão começa, pois o desafio vai começar, boy. Sejam todos bem-vindos! Esse é o primeiro campo de teste que vai selecionar aqueles que se tornarão os novos jogadores. E aqui estão as regras do primeiro teste. Ele fala pra eles olharem pro seu peito, pois cada um deles possui uma placa selecionada com um número nela. E esse primeiro desafio é bem simples. Eles vão ter que coletar 5 placas dessas, incluindo a deles. Em outras palavras, se você não tiver sua própria placa, você está fora, boy. O tempo limite será de apenas 1 hora. Qualquer método é permitido, exceto assassinato. Nesse caso, que comecem os desafios. E obviamente depois do desafio começar, claramente tá todo mundo indo pra cima da Lin, porque ela é mais forte ali, né, fi? Se eles conseguirem derrotar ela, eles vão acabar com todos os outros. Entretanto, não seria tão fácil derrotar nossa garota Lin assim. Não é à toa que o novo apelido dela no momento é a Nova Santa. Um dos manos ali que tá assistindo os estudantes, ele fala que tá de olho apenas em uma pessoa, o Rank S de Busan, Shin e um Book. E obviamente eles ficam meio curiosos, pois qual deles vai se sair melhor no teste? A Lin ou o Shin? Enfim, né? Não sei, fi, isso ainda vai descobrir mais pra frente, pois a única pessoa que o Taiyuki tá interessado é no nosso prota, fi. E é assim que ele vê o nosso prota lutando, ele fica impressionado, pois o Ken tá lutando contra um despertado de rank A, convenhamos que é fraco, né? E isso deixa o Taiyuki meio bugado. Como assim? Será que ele jogou mal as habilidades do Ken Tai-1? Ele não acredita que um mero rank A tá lutando de igual contra ele. Espera, ele não desviou de nenhum ataque? Exatamente, Taiyuki. Isso aí é só um treino pro nosso prota, fi. E mesmo depois de um mês treinando muito, ele não conseguiu remover o selo da predação. E o motivo disso aí até que é bem simples. É porque seus status ainda não são suficientes. E só teve um jeito dele conseguir aumentar seus status sem usar a predação, que é estimular seu corpo até não aguentar mais. Ou seja, isso significa lutar até o fim. E claramente no fim, o nosso prota derrotou ele, despertado o rank C, Ken Tai-1, no momento, 2 placas. O Taiyuki assistindo ficou impressionado com isso, pois o cara tá simplesmente treinando em um teste, velho. O cara é insano, velho, tem como não. O Taiyuki fala que nesse momento, a melhor estratégia seria conservar energia e mirar nos mais fracos. Espera. Exatamente, rapaziada. O nosso prota tá indo pra cima de um dos mais fortes. Despertado de rank S, Shin e um Book. Placas em posse, 147. Em outras palavras, se o nosso prota derrotar esse feioso aí, ele já passa no teste, fi. Porém, temos um problema, né, boy? Como é que o nosso prota vai derrotar esse maluco sem a predação, velho? Mas o nosso prota não tá nem aí pra isso, fi. É assim, ele vai pra cima do maluco com tudo, fi. Entretanto, não seria tão fácil assim derrotar esse cara, né? Porém, o que importa é que o Shin tá se divertindo, pois ele pensou que a Lin era a única que podia entreter ele. Mas parece que ele tava errado, pois o Ken tava ali esse tempo todo. O Ken consegue desviar de todos os raios dele com maestria. Ele vai pra cima do cara com tudo e BUM! Porém, o chute do nosso prota nem conseguiu chegar perto do rosto do Shin. E BUM! Parece que o nosso prota arranjou um problemão, né, rapaziada? Porque essa habilidade do Deus do Trovão é bem complicada de se lidar, pois ele não apenas se envolve com o poderoso relâmpago que bloqueia os ataques, mas também tem um poder destrutivo que ele pode lutar tanto de perto quanto de longe. E como o Ken não pode usar a predação, como é que ele vai derrotar esse maluco? Nosso prota é retardado essa porra. Ué, por que você não tá vindo até mim? Deixa que eu vou até você então. E por muito pouco, o nosso prota consegue desviar do ataque dele. Porém, não acabou por aí. Ele vai pra cima do nosso prota com tudo, com vários ataques. Porém, o nosso prota consegue desviar de todos eles. Entretanto, só ficar fugindo não resolve nada. E uma hora ou outra, ele ia ser pego no ataque do Shin. Mas, obviamente, nosso prota não ia ficar parado apenas tomando um ataque. Ele faz uma mão de pedra gigante ali e BUM! Mas, como vocês já sabem, né, rapaziada? Esse tipo de ataque não faz efeito no Shin. Então, o Shin pulou pra cima e prepara seu ataque mais forte e manda pra cima do nosso prota que acerta ele em cheio. Entretanto, nosso prota não vai desistir assim tão fácil. O Shin fica impressionado com isso. Como é que ele tá resistindo a isso, boy? Que brinquedo interessante. Porém, do nada, BUM! Ele consegue acertar o Shin. O Shin ficou igual nós ali, ó, sem entender nada, velho. Mas o Shin não tem tempo pra ficar pensando nisso, fi, porque o nosso prota já tá atrás dele. Então, quem pega mais 2 pedras e BUM! Consegue acertar novamente o Shin. Ele fica meio bugado, porque ele não sabe como é que o nosso prota tá acertando ele. Porém, o motivo é simples. Realmente, a pele de pedra não é compatível com a fúria do Deus do Trovão. Mas nesse lugar é totalmente diferente, pois esse lugar é feito de um material que pode resistir ao ataque de um despertado. E já que ele não pode usar a pele de
de pedra pra atingir o Shin, pode deixar que ele usa a arena, fi. E bum, meu Deus, cara, esse maluco é um gênio, fi. E desse jeito, nosso prota derrota o Shin. Agora é só ele pegar os cartãozinhos e finalizar o teste. Ao menos, isso foi o que ele esperava, pois do nada ele é atacado por alguém. E ele fica meio curioso, pois isso não é gelo. E simplesmente do nada, uma redoma de gelo é feita em volta do nosso prota. E sim, rapaziada, só há uma pessoa ali que tem poder de gelo, a Lin, fi. E por algum motivo, ela tá putaça com o nosso prota, fi. E do nada, ela fala que acredita que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ela fala que nosso prota é bem forte, ela nunca imaginaria que ele conseguiria derrotar o Shin desse jeito. E curioso do jeito que tá, nosso prota pergunta por que ela atacou ele assim do nada. E do nada ela fica putaça com o nosso prota e fala que provavelmente ele também derrotou o Lin Jungjai desse jeito, porque mentiu pra mim. E bum! E por muito pouco, quem consegue desviar desse ataque. Porém, quando ele foi ver, já tinha vários ataques aéreos indo pra cima dele. E mesmo que ele usar furtividade, não vai adiantar de nada. E quando ele menos esperava, a Lin aparece na frente dele, dá um chutão na cara dele. Ela fala que pensava que o nosso prota era diferente do Lee Jungjai. Ele não agiria de forma imprudente apenas pelo seu próprio interesse. Mas depois de ver você lutando, eu entendi tudo. No final, o Lee Jungjai, Bai Yong-soo, tudo isso é sua culpa. E bum! Ela continua falando que não vai denunciar nosso prota depois de tudo que ele passou. Entretanto, se retire dos testes de jogadores, porque você não merece ser um jogador. E quem caralho você acha que é pra falar isso? Para de falar merda. Você nem conseguiu parar a tirania do Jungjai. Poder, responsabilidade, merecer. Mesmo depois de falar tudo isso, tudo que você quer me eliminar, eu preferiria que você usasse a sobrevivência do teste como uma desculpa, ao invés de ser tão patética. E depois de ouvir essas palavras do nosso prota, ela ficou boladona com ele. Então, já que é assim, ela vai lutar a sério, fi. E parece que deu ruim pro nosso prota, né, rapaziada? Pois depois da pele de pedra ser quebrada várias e várias vezes, ela perdeu a função. E mesmo que ele use a furtividade, ele vai ser encontrado pelos ataques aéreos. E o aumento de atributo dado pelo coração do monarca não é o suficiente para poder virar o jogo. E mesmo levando seu corpo ao máximo na batalha, a predação ainda tá selada. E como ele tá sem estamina, ele não vai conseguir usar paralisia, igual ele fez com o Jungjai. No final, só tem uma coisa que ele pode fazer, boy. Então ele vai pra cima da Lin com tudo, e o ataque deles se chocam, causando uma explosão. E no final, todo mundo ficou bugado, pois o nosso prota tá beijando a Lin, velho. Eu não acredito, velho. Mas bora voltar isso aqui um pouquinho, né, boy? Quando o Kim foi pra cima dela, ela tentou acertar ele, porém o Kim pulou pra cima, né, boy? E só tinha um jeito dele tentar afetar ela com a paralisia, que seria com um beijo, né, fi? E como vocês já sabem, habilidades de efeito que deixam em estado anormal é melhor usar a curta distância do que a longa distância. E de forma direta, não indireta, possui chances extremamente altas de sucesso. Então, o gênio do jeito que é o nosso prota, né, fi? Ele infundiu a paralisia ao seu sangue, fez a Lin engolir. Que nojo, velho. E no final, você já sabe o que aconteceu, né, rapaziada? O nosso prota deixou a Lin coradinha e ganhou a batalha, velho. E depois dessa última batalha, o primeiro teste acabou. Depois disso, todos os feridos foram curados. E mesmo que a Lin tenha perdido e sido paralisada, ela tava com as suas placas, então ela passou no teste, né? Porém, o mais impressionante disso tudo é o nosso prota, né, fi? Mesmo com 7 placas só, ele inesperadamente derrotou o Shin e a Lin. E obviamente isso aí deixou nosso prota famoso, né, fi? Com todo mundo falando dele. Entretanto, enquanto nosso prota andava ali, do nada o Shin pula pra cima dele putaço com ele. Porém, nosso prota consegue defender de boas, né? E do Neida, todo mundo começa a torcer pro Shin. Vai lá, Shin, acaba com ele, caralho. Entretanto, carinha porra da boca. Porém, quando nosso prota e o Shin ia sair na mão de novo ali, alguém para eles com poder de gravidade. Esse aí que tá usando poder de gravidade é um jogador de rank S, Park Sung-jin. Ele acha meio interessante, olha só, velho, ainda tem alguém de pé. Então já que é assim, que tal aumentar um pouquinho a pressão? Ele aumenta o poder de gravidade pra cima do nosso prota, porém nosso prota não desiste, vi. O Sung-jin fica interessado no nosso prota, até porque nem os veteranos aguentariam tanto. E quando ele aumentar a gravidade pra testar nosso prota, alguém chegaria mandando ele parar. O que tu tá fazendo, Sung-jin? Tá ficando louco? Foi só um teste, boy. Mas antes de ir embora, ele pergunta qual é o nome do nosso prota. Meu nome é Kim Tai-hyun. E ele fica mais interessado ainda, né, filho? Porque ele sabe que foi nosso prota que derrotou o Shin e a Lin. Já faz um tempo que alguém deixou ele tão interessado assim. Vou estar esperando por você, garoto. E ele dá no pé correndo. Um tempo depois, já no próximo teste, o Sung-jin tá perguntando se eles estão prontos. Porque a partir de agora, eles vão começar o próximo teste de jogador. O próximo teste deles tá logo atrás dele. Uma dungeon de rank ID. Cada 5 participantes vão entrar na dungeon com o supervisor. E eles vão ser observados em todas as suas ações. Tanto combate, observação e sabedoria. E obviamente, cuidados e esforços de resgate. E eles vão poder usar qualquer tipo de arma dada pela associação. E obviamente o Kim fica animado, né? Até porque não deve ter nenhum problema, porque é uma dungeon de rank D, né? A menos de que seja uma dupla dungeon apocalíptica. Dungeon dupla apocalíptica, rank S. Dentro de uma dungeon rank D, no local de testes para jogadores, foi descoberta a primeira dungeon dupla do mundo. Milhares de pessoas foram massacradas, incluindo o primeiro grupo que a descobriu. E isso
se propagou em quebras de masmorras. E obviamente o primeiro grupo é do nosso prota. Não tem jeito, né, filho? Ele vai ter que lidar com seus próprios problemas. E assim que o nosso prota entra, ele era o último dos 5 que tava faltando. E esse mano aqui, vulgo Madohak, certeza absoluta que eu pronunciei isso aqui errado, mas eu não tô nem aí, né? E pro azar do nosso prota, velho, esse mano aí foi o primeiro a descobrir a dungeon dupla apocalíptica, velho. Não é possível, véio. Parece que o nosso prota tomou no botico, né? E um tempo depois, os novatos tão macetando os monstrinhos, filho. E depois dessa demonstração, o mano do hack ficou impressionado com eles, né? Porém, não é isso que tá deixando o nosso prota impressionado, né, filho? O que tá deixando o nosso prota impressionado é o anel do hack, quer dizer, o anel que ele tá usando no dedo dele, ou suas mentes poluídas. O anel do sábio, rank único. Ele aumenta a força, estamina e velocidade e a mana em 10 vezes. Realmente, né, filho? Isso é incrível. Artefatos de dungeon duplas são realmente muito fortes. Um tempo depois, eles estavam andando de boas pela caverna. Porém, eles param, né, pois eles encontraram 2 caminhos diferentes. O moleque, ele pergunta pro Duhak o que eles vão fazer agora. E ele começa a falar que eles devem considerar um voto e blá 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 blá. Porém, enquanto ele estava falando ali, o Kim passa varado entre eles ali, filho. Volta aqui, maluco, não pode sozinho não. Tá tudo bem, cara, é só você me seguir, filho. E claramente não ia ficar pra trás, né? Então eles começam a seguir nosso prota. Até que do nada, rapaziada, eles encontram uma dungeon dupla. O mano de máscara, ele fala pra eles ver o que tem lá dentro. Porém, nosso prota fala pra eles parar, né? Vocês estão malucos por acaso, filho? Então quem fala pro Duhak que eles devem reportar isso à associação, ele fala que sim, que pelas regras, eles devem reportar isso ao QG. No entanto, eles vão tentar só dessa vez. Pra que regra, né? Enfia essa porra no... Só tem uma coisa a dizer, rapaziada. Vai todo mundo morrer, velho. O Duhak continua falando, né? Que é só uma dungeon de rank D. E também se alguma coisa acontecer, um jogador de rank A tá ali, né? E explorar isso aqui, definitivamente, vão dar bons pontos pra vocês. Olha que filho da puta. Então quem pergunta se ele não deve seguir as regras? Regras? Um membro que nem sabe trabalhar em grupo dizendo isso. E os outros começam a ficar putinhos com o nosso prota também, falando que mesmo que ele seja um pouco habilidoso, é pra ele se pôr no lugar dele. E então tá decidido, eles vão entrar na dungeon. Mano, eu tenho certeza que vai morrer todo mundo e vai ficar só nosso prota vivo, velho. E é assim que o Duhak estala o dedo, eles entram na dungeon. Entretanto, eles ficaram aterrorizados com o que viram, pois o que está diante deles é uma estátua gigante, fi. Eles começam a falar um monte de coisas. Porém, nosso prota fala pra eles calarem a boca e prestar atenção no que está diante deles. E simplesmente do nada, 2 estátuas aparecem na frente deles. E obviamente eles começam a entrar em pânico. Até o Duhak tá com medo, tá vendo, seu otário? Quem mandou tu entrar aí? Então ele grita pra todo mundo, se preparem para a batalha. Então os cavaleiros vai pra cima deles com tudo. Entretanto, o Duhak desvia e consegue paralisar eles com espinhos de chamas. E assim, todo mundo começa a mandar seus ataques pra cima dos cavaleiros. E no fim, eles conseguiram derrotar os 2 cavaleiros. Ao menos isso foi o que eles pensavam, pois de fundo apareceram mais 4. Um tempo depois, eles conseguiram derrotar os 4. Porém, um exército de soldados estava vindo na direção deles. Entretanto, enquanto o Kim analisava ali, ele percebeu algo estranho. Então ele vai até o Duhak e fala que tem algo errado. E óbvio que o Duhak fica impressionado com ele, pois depois de toda essa luta, o Kim tá nem cansado, filho. Além de ter sido o primeiro também a perceber que esse portal era perigoso. E tu não escutou, né, seu arrombado. E por último, se não fosse pelos atributos do Kim, o coração do monarca, eles não teriam sequer aguentado esse tempo todo. O nosso prota fala que ele tá só chutando, mas esses não são cavaleiros da morte. Mas ué, se eles não são cavaleiros da morte, o que eles são então? Isso é o que o nosso prota vai descobrir agora, filho. Ele pega uma espada ali, ativa a habilidade da pele de pedra e vai pra cima dos monstros com tudo, filho. E óbvio que os cavaleiros iriam revidar o ataque, né, rapaziada? Porém, nosso prota pulou pra cima e vai pra cima da estátua gigante com tudo e vrau. E no fim, rapaziada, todo esse tempo, toda essa luta que eles tiveram com os cavaleiros, no fim, era tudo uma ilusão. E depois de desfazer a ilusão, o Duhak pergunta pro nosso prota como é que ele sabia que era uma armadilha. Até porque ele nunca deve ter enfrentado o Cavaleiro da Morte também. É simples, não tem chance deles serem tão fracos assim. Um tempo depois, eles estavam andando pela caverna para ver se eles encontravam a saída. Entretanto, o que eles encontraram foi uma porta gigante. Mas não vai ter jeito, fi. Eles vão ter que entrar nessa porta, pois o portal está além dali. Enfim, né? De um jeito ou de outro, eles abriram a porta, fi. E assim que eles entram, eles encontram um real Cavaleiro da Morte. Até que o moleque fala ali, é só um, pô. Porém, do nada, vários cavaleiros começam a aparecer diante do outro. E tochas sem caveiras começam a acender. E quando eles vão olhar de novo, tem centenas e centenas de reais Cavaleiros da Morte. Ora, vocês humanos inferiores chegaram até aqui.
aqui que seja que a batalha comece. Mestre da masmorra dupla apocalíptica, líder dos Cavaleiros da Morte de rank S. Agora eu quero ver o que eles vão fazer, fi. Mas nós só vai descobrir isso aí no próximo vídeo, fi. Se vocês quiserem continuação, eu não preciso falar mais nada, né, rapaziada? Deixa o botico no like e o dano na descrição, caralho. E também hype o vídeo pra ajudar nós. Então foi isso, rapaziada. Eu sou o Fim e até a próxima aventura, caralho.